Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos logaritmos neperianos. Após pensar por 20 anos, Neper publicou um livro, o primeiro que trata sobre logaritmos. Quando nós pegamos esse material e o analisamos com os nossos olhos modernos, enxergamos o seguinte: o logaritmo neperiano de um número n é x. Como assim? É esse x ao qual eu preciso elevar essa base e ainda tenho que multiplicar por 10 elevado a 7 para encontrar o n. Mas como eu disse, isso aqui é uma interpretação moderna que se faz sobre o trabalho dele. Quando você vai lá e pega o livro de 1614, a definição está exatamente aqui. E é, numa primeira vista, completamente diferente disso que estamos mais acostumados, que é falar em bases e expoentes. Nesta aula eu vou mostrar exatamente o que é que ele pensou. Em outra aula eu mostro a equivalência entre o enunciado original e a interpretação que nós damos atualmente. Então o que eu vou fazer é explicar o que tem aqui, que é a primeira definição de logaritmos que já foi escrita. E olha como era muito diferente. Eu vou pegar um segmento de reta e uma semirreta. Aqui eu tenho o segmento AB e ele tem um comprimento 10 elevado a 7 unidades de medida. Agora eu vou pegar uma semirreta que passa por D e por E. Vou pegar um ponto C nesse segmento e um ponto F nessa semirreta. Vou destacar aqui um comprimento que eu vou chamar de N e aqui um comprimento que eu vou chamar de X. Esses pontos C e F estão se locomovendo e eles iniciaram o movimento ao mesmo tempo. O C, ele iniciou o movimento quando estava aqui, ó, em cima do ponto A. O F iniciou o movimento quando ele estava aqui, em cima do ponto D. Então você nota que eu estou falando em definição de logaritmos e até agora só estão aparecendo segmentos, semirretas e pontos se movendo. Como é que esses pontos se movem? O ponto C tem uma velocidade que é variável, ela está diminuindo. E a cada instante ela diminui o tamanho desse comprimento n. Então, a velocidade do ponto C, ela é proporcional ao tamanho desse comprimento n. E ela está diminuindo, pois como o ponto se move para a direita, esse tamanho n diminui. E como o ponto C no instante zero estava lá em cima do ponto A, então no início o tamanho n era o tamanho de todo o segmento. Ou seja, no instante zero, o comprimento n era exatamente o comprimento de todo o segmento. E esse ponto F? O ponto F está em MRU e com velocidade 10 elevado a 7, ou seja, o tamanho x é 10 elevado a 7 vezes t. Isso aqui é a função que dá a posição de uma partícula em movimento retilíneo uniforme com velocidade 10 elevado a 7. Então, a cada tempo, ele está na posição 10 elevado a 7 vezes t. Feito tudo isso, o Neper vai lá e diz: o logaritmo neperiano do n
é o x. Isso tudo que eu acabei de falar é a definição que se encontra no livro original que trata sobre logaritmos pela primeira vez. Isso, incrivelmente, é equivalente a essa expressão aqui. Essa igualdade eu mostro em outra aula. O que eu vou fazer agora são as contas para entender o que está dito aqui. Então é o seguinte. Isso aqui foi a primeira coisa que surgiu. Passou o tempo, nós temos a nossa definição moderna. O que eu vou fazer é uma inversão histórica. Eu vou utilizar as nossas ferramentas, os nossos entendimentos modernos, para entender o que é que foi dito lá no início. Então, isso serviu para dar origem à definição atual, mas eu vou fazer de trás para frente. Eu vou pegar os conhecimentos que nós temos para entender o que é que foi dito lá em 1614. Então eu vou mostrar que isso aqui tudo de fato está falando em logaritmos. Bom, eu vou precisar de conhecimentos de cálculo. Aqui eu tenho uma equação diferencial ordinária separável. Tn dt é igual a menos n. Eu passo o n dividindo. Passo o dt multiplicando. E integro dos dois lados. Então isso aqui é uma equação separável. Vem o n para baixo, vai o dt para cima. A integral de 1 sobre n em relação a n é o ln de n. A integral de 1 é o t. E tem um menos ali na frente. Então é menos t mais a constante de integração. Eu vou utilizar a condição inicial. Quando o tempo é zero, o n é 10 elevado a 7. Então vai ficar aqui ln de 10 elevado a 7, isso é quando o tempo é zero. Descobri o valor da constante. Agora eu vou juntar essas duas contas aqui. Pois no lugar da constante, eu vou colocar o 10 elevado a 7. Ficou assim, ó. ln de n é igual a menos t mais a constante, que é o ln de 10 elevado a 7. E eu vou isolar o tempo nessa expressão. Esse tempo aqui eu somo ele dos dois lados. Então ele estava subtraindo, passa somando. Então eu tenho ln de 10 elevado a 7. Esse ln de n está somando. Eu subtraio ele dos dois lados. Então ele passou subtraindo. Aqui vai rolar uma propriedade de logaritmos. Não importa qual é a base, o logaritmo de a dividido por b é o log de a menos o log de b. O logaritmo transforma um quociente em uma diferença. Olha aqui, ó, eu tenho uma diferença. Então eu vou juntar isso num único logaritmo. ln de 10 elevado a 7 sobre n. Agora eu vou utilizar o outro movimento. O x é igual a 10 elevado a 7 vezes t. X é igual a 10 elevado a 7 vezes t. E o tempo é dado por essa expressão aqui. Então eu junto as duas coisas. Eu fico com 10 elevado a 7 ln de 10 elevado a 7 sobre n. Olha, aqui está, ó, o movimento x, ele é dado por essa expressão. Mas usualmente nós a reescrevemos um pouco. Já apareceu um logaritmo? Você nota que eu parti de um enunciado que tratava de movimentos, de partículas e tal, e surgiu um logaritmo ali na resposta. Mas eu vou trabalhar só um pouco a resposta, pois é a maneira usual com a qual nós escrevemos nos livros. Eu vou inverter isso aqui. Aqui eu tenho 10 elevado a 7 dividido por n.
Eu vou escrever como n dividido por 10 elevado a 7, tudo isso elevado a menos 1. E agora eu vou usar uma propriedade de logaritmos. O logaritmo, numa base qualquer, de a elevado a n, esse n ele desce multiplicando. O n que eu estou falando aqui é esse menos 1. Então eu vou ter menos 10 elevado a 7. Esse menos eu já vou escrever de outra maneira. Vou escrever assim, ó, 10 elevado a 7 sobre menos 1 do ln de n sobre 10 elevado a 7. Vou fazer até mais uns ajustes aqui. O ln de um objeto a, então o ln do número a é o logaritmo na base e. Eu vou reescrever isso aqui. Fiquei com 10 elevado a 7 sobre menos 1 do logaritmo de base e de n sobre 10 elevado a 7. E vou usar mais uma propriedade dos logaritmos. 1 sobre m do logaritmo de a. Bom, agora eu vou deixar bem claro que eu estou falando em uma base b. Vale o seguinte. Esse m, ele sobe como expoente da base b. Aqui vai rolar um b elevado a m. Então esse m, por propriedades de logaritmos, vem parar ali em cima do b. Então fica b elevado a m. Aqui no meu exemplo, esse menos 1, ele vai aqui ó, como expoente do e. De tal maneira que eu vou ter 10 elevado a 7 do logaritmo de e elevado a menos 1. E elevado a menos 1 é 1 sobre e. De n dividido por 10 elevado a 7. Esse aqui é o x. O que é que aconteceu aqui? A definição original de logaritmos é essa daqui. Eu tenho esses movimentos e fica definido que o x é o logaritmo neperiano de n. Utilizando os nossos conhecimentos atuais, que envolveram aqui cálculo e definições de logaritmos mais modernas, eu cheguei a essa expressão. Ou seja, se nós fôssemos olhar com os nossos olhos modernos o trabalho do Neper, o que ele definiu foi isso daqui. O logaritmo neperiano de um número n é esse x que satisfaz toda essa conta aqui. Em outra aula eu mostro que esse resultado ele é equivalente a esse resultado aqui. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal para ver, por exemplo, por que isso aqui é de fato equivalente a isso que eu encontrei aqui. E é isso daí.